Bom, o tema que escolhemos hoje, na verdade, é um questionamento. Eu julgo ser um questionamento importante, porque tem dado margem a muitos desvios na caminhada dos trabalhadores do Espiritismo. E a questão é a seguinte: mediunidade é um dom? Primeiro vamos entender o que é um dom. Alguém que tem uma capacidade excepcional de fazer coisas excepcionais, tem um talento excepcional, que tem uma inteligência excepcional, que está muito acima das pessoas normais. Essa pessoa tem efetivamente um dom. Ou é um dom para escrever, ou é um dom para pintar, ou é um dom para compor, alguma coisa que naturalmente muitas vezes atinge milhões de pessoas, com aquela sua capacidade de transmitir coisas, de ensinar coisas, de criar situações inusitadas, de contar histórias para divertir as pessoas, para entreter as pessoas. Isso é um dom, efetivamente isso é um dom. Agora a questão que eu faço é a seguinte: qual é o dom do médium? Qual é o dom de uma pessoa que o objetivo é ser um intermediário, apenas um intermediário, entre o mundo material e o mundo espiritual? Qual é o dom que ele tem? O que ele faz de excepcional? Ele consegue ser o intermediário entre o mundo material e o mundo espiritual? Bom, primeiro é o seguinte, vamos deixar claro como isso funciona. Por que ele veio fazer esse trabalho? Porque antes de reencarnar, ele se comprometeu a fazer esse trabalho. Ele não vem aqui porque ele é bonzinho, ou porque não sei o que, certo? Não, ele se comprometeu, ele assinou um contrato antes de vir, certo? De servir de intermediário entre o mundo material e o mundo espiritual, como forma de pagar dívidas de encarnações passadas, certo? Não tem nenhum mérito, na verdade é uma troca. Ele paga suas dívidas com este trabalho, é assim que funciona. Mas o que temos observado? Inúmeros casos de trabalhadores espíritas que se julgam com alguma coisa superior, realmente como se tivesse um dom, como se tivesse uma capacidade excepcional de fazer coisas. Não, ele não tem capacidade excepcional de fazer nada, ele é um intermediário. É isso que tem que ficar bastante claro, certo? Mediunidade não é um dom, é uma obrigação que a pessoa assume antes de reencarnar. Mas o que dá isso da margem? Por que as pessoas acham, os trabalhadores no geral da espiritualidade acham que tem um dom? Se eles acham que tem um dom, é porque lhes falta naturalmente humildade. Eles se julgam pessoas abençoadas, não tem nada a ver. Isso é uma interpretação grosseira da mediunidade, certo? Mediunidade é, antes de tudo, uma obrigação. E de alguma forma, o plano espiritual conduz a pessoa a trabalhar. Muitas pessoas não querem trabalhar, não querem assumir a obrigação que é, não querem assumir o comprometimento que tiveram antes de reencarnar e simplesmente não querem trabalhar, certo? Acho que a obrigação é muito grande, não é para eles, não sei o que, tá? Sempre tem uma desculpa para a pessoa não trabalhar. De qualquer forma, são pessoas que, via de regra, passam a maior parte do tempo
em desequilíbrio. São pessoas que a vida está sempre lhe dando tombo. As dificuldades parecem ser sempre maiores, as coisas parecem que nunca dão certo e tal. De alguma forma, existe uma cobrança. Se a pessoa assume um contrato, se a pessoa se compromete, a pessoa é dotada de determinadas características. Por isso que eu digo que não é um dom. A pessoa é dotada de determinadas características para fazer esse trabalho. Isso não é um dom, certo? A pessoa é dotada de certas sensibilidades para fazer esse trabalho, porque senão a pessoa não poderia fazer. Todos têm um certo grau de mediunidade, mas não o suficiente para servir de intermediário entre o mundo material e o mundo espiritual. Não são muitos, certo? Há pessoas que, mesmo não tendo uma mediunidade, como diríamos, num grau suficiente para servir de intermediário, ela vai trabalhando, vai se desenvolvendo e um dia ela vai atingir esse nível para que ela possa efetivamente fazer. Mas são pessoas que não teriam prioritariamente a obrigação de fazer esse trabalho, porque tudo que tem nesse plano é treinamento, certo? Tudo é treinamento. Então o médium, quanto mais ele trabalha, melhor ele fica. Quanto mais ele se doa, melhor ele fica. Quanto mais ele se prepara intelectualmente para realizar esse trabalho, melhor ele fica. Então, mesmo pessoas que não tenham um grau, podemos dizer assim, elevado de mediunidade, ele pode se tornar um médium pela sua dedicação, pela sua perseverança e tal, ele vai se tornar. Outra coisa importante certo? Existe, e eu tenho falado isso já inúmeras vezes, dentre os trabalhadores espirituais, existe uma vaidade acima do normal. Pessoas que se julgam acima dos outros porque detêm essa capacidade tal de servir de intermediário entre o mundo material e o mundo espiritual. E isso tem prejudicado o desenvolvimento, não do trabalho, tem prejudicado o desenvolvimento do espiritismo. Porque um dos pilares do espiritismo é a humildade. E o que nós temos visto e observado é que a vaidade predomina na maioria das casas, certo? Pessoas que se julgam efetivamente iluminadas. E por isso o resultado das casas espíritas é tão ruim, certo? Por isso, efetivamente, na prática, o resultado deixa muito a desejar. Por quê? Porque você não vai lá com amor, com desprendimento e tal, com aquele objetivo maior de ajudar o seu irmão. Você vai lá porque você se julga um iluminado, você acha bonito ser médium, certo? E não vai ajudar ninguém. É essa a moral da história, certo? Os teóricos, aqueles que divulgam o espiritismo, o fazem de maneira absolutamente complicada, vaidosa, que só eles entendem, certo? Coisas complexas que não servem para ninguém, nem para os próprios trabalhadores espíritas. E essa história toda começa com essa história do dom. A pessoa acha que tem um dom. E aí quando começa a trabalhar, um acha que tem mais dom que o outro.
Isso é uma bobagem espetacular. Por quê? Porque efetivamente somos seres individuais. Todos somos diferentes. Então, se você toma um passe de A, vai ser diferente do passe de B, que vai ser diferente do passe de C. Todos os passes são diferentes, certo? Embora muitas vezes, o que existe? Existe a harmonização da energia da casa, mas individualmente o passe, certo? É diferente um passe do outro. Não é melhor nem pior, ele é diferente, certo? Então, o teor maior dessa mensagem é assim: precisamos todos ter um choque de humildade, de reconhecer que somos pequenos grãos de areia no deserto, que sozinho não conseguimos fazer absolutamente nada, que dependemos efetivamente da atuação do mundo espiritual. Isso é uma coisa importante, certo? Isso é uma coisa fundamental. Todos nós dependemos da atuação do mundo espiritual. O que o mundo espiritual quer, de que forma ele quer, como ele quer que aconteça, é isso que na prática funciona. A gente pode ter uma mediunidade espetacular, mas se os espíritos que trabalham com ele não quiserem trabalhar, ele vai ficar com a mediunidade dele, vai embalsamar e vai embora. Não existe isso, certo? É preciso que ele tenha humildade, que ele tenha amor, que ele tenha desprendimento. Por isso que muitas vezes me questionam o seguinte: o sujeito perde a mediunidade? Não, ele não perde a mediunidade. Muitas vezes ele não consegue atuar, por quê? Porque os espíritos que trabalham com ele não querem mais trabalhar com ele. Exatamente por causa disso, porque é um sujeito extremamente vaidoso, um cara que está ali só para aparecer, que quer, o espírito não quer mais trabalhar com ele, ele vai procurar outro médium. Então o sujeito perde a mediunidade? Não, ele continua com aquela capacidade. Ele perde a parceria que vem do alto e que é indispensável para realizar esse trabalho. É isso que ele perde. Então, não existe isso de dom. Vejam como é completamente diferente. O sujeito que tem um talento genial para música, certo? Ele, desde pequeno, ele chega, senta no piano e dá um concerto, certo? Esse sujeito não depende de ninguém. Ele já veio assim, esse sujeito tem um dom. Todo aquele que depende do outro não tem dom nenhum. É isso que tem que ficar claro. E as pessoas, os trabalhadores da espiritualidade têm que se dar conta disso. De que sozinho ninguém faz nada. E existe sempre os dois lados. Se não houver atuação do mundo espiritual, certo? Não há necessidade de médium. Simplesmente. Acabamos aí a conversa. O médium é importante para fazer essa comunicação? É importante, desde que ele reúna algumas condições. E a principal delas, ao meu ver, é a humildade, certo? Porque da humildade desprende-se um monte de coisas. Você não vê uma pessoa caridosa, humilde. Uma pessoa que não é humilde ser caridosa, perdão. É difícil. Porque ele já na essência, ele já comete um pecado capital, que é a vaidade. Então, eu quis ter essa conversa exatamente por causa disso, porque existe uma certa disputa entre trabalhadores. Eu vejo isso com bastante tristeza, e a preocupação de que são pessoas que não são pessoas ignorantes, são pessoas que leram, a maioria leu muito sobre espiritismo,
Conhece toda a obra do Kardec, conhece a obra do André Luiz e tal, Leon Denis, conhece todos os teóricos do Espiritismo, certo? Não são pessoas ignorantes. A pessoa tem o conhecimento. E muitas vezes, porque ela tem o conhecimento, ela se julga ainda melhor que os outros. Eis a questão. E conhecimento é para te enriquecer. Não é para que você fique melhor que o outro. É para que você fique melhor em relação a você mesmo. Essa é a questão. Você não vai estudar para os outros, você vai estudar para ti. Mas parece que não é assim que as coisas funcionam no meio espírita. As pessoas estudam, daí começam a falar difícil, começam a falar complicado e tal. Entendeu? A pessoa que está na plateia não entende nada e acha o máximo, que é o pior ainda. A pessoa senta lá, não entendeu nada, a pessoa fala, mas essa pessoa é muito inteligente, um palestrante maravilhoso, não entendeu nada do que o cara disse, certo? Não é por aí. Nós temos que ter um choque de humildade, um choque de simplicidade, falar objetivamente como é que são as coisas, certo? Parar com essa história de que o médium tem dom, tem isso, tem aquilo, tem uma capacidade assim. Não tem nada, certo? Como eu acabei de esclarecer anteriormente, certo? O médium tem que fazer o trabalho dele principalmente com humildade. E essa é a questão. Onde não tiver humildade, não tem caridade, não tem amor, não tem nada. Aí não adianta o sujeito trabalhar todos os dias, que não é por aí. Não é por aí que vamos ter resultados. Ao contrário, quanto mais humilde for o médium, mais capacidade de absorção ele tem, certo? Uma coisa lógica. E melhor, o seu trabalho vai se tornando muito melhor no dia a dia. Essa é a questão. Por quê? Eu vou falar uma coisa aqui que normalmente as pessoas... Quando a pessoa, antes de trabalhar, normalmente a pessoa tem sonho, a pessoa ouve, a pessoa enxerga e tal. Alguma coisa acontece de diferente na vida da pessoa. Quando a pessoa começa a trabalhar, esses sintomas começam a desaparecer, certo? A pessoa vê muito menos, não ouve, tal, certo? Porque aquilo é uma forma de trazer a pessoa ao trabalho, primeiro, certo? Então, diante daquelas sensações, diante do desconhecido, então, normalmente a pessoa procura um centro espírita e aí ela começa a se informar e a trabalhar, certo? Agora, a observação importante, que é o seguinte: quando você já está trabalhando há algum tempo, você começa a ver um monte de coisa, que isso significa? Que você está em desequilíbrio, ponto. Não tem outra interpretação, certo? A pessoa começa a ver muito, enxergar muito, ouvir muito e tal. Ou ela é uma mentirosa, ou ela é uma desequilibrada. Não tem, certo? Não vamos fugir daí. Então, não, estou vendo, estou isso, estou aquilo. A pessoa está em desequilíbrio. E muitas vezes as pessoas questionam assim, eu estou vendo isso, estou vendo aquilo, estou vendo e tal. Normalmente algum desequilíbrio emocional, alguma projeção mental e tal, que a pessoa vai ver algumas coisas e tal que não tem razão de ser. Porque vejam vocês, vamos ser objetivos e práticos. Muito bem, nós estamos aqui nesse salão. Se você enxergar 10, 15 irmãos que estão aqui acompanhando essa palestra, ou não enxergar nenhum, não vai fazer a menor diferença, certo? Tem. A diferença entre encarnado e desencarnado é a matéria, certo? É isso que nós temos que ter. Temos que enxergar as coisas de maneira simples, porque
As coisas são simples. Muitas vezes o médium começa a complicar um monte de coisa, botar a minhoca na cabeça e tal. Não tem, é simples, certo? Objetivamente é isso. O trabalho existe para ajudar os outros, certo? Se você vai enxergar, vai ouvir, vai falar, isso não interessa, porque isso não ajuda ninguém. Objetivamente é isso, não ajuda, só incomoda, certo? E o objetivo do Espiritismo é ajudar as pessoas. Eis a questão, certo? O que? Se você enxerga muito, enxerga pouco, não interessa. Você tem que ter a concentração suficiente no horário do trabalho, para que o irmão que venha trabalhar, para que você seja um bom transmissor da energia do irmão que vem trabalhar. É isso, certo? Não adianta fazer e começar a inventar história, certo? E o Espiritismo, se ele não tiver por objetivo ajudar as pessoas, certo? Ele não tem razão de ser. É simples. Então, como depende fundamentalmente do trabalho do médium, o médium tem que ter humildade, tem que se dedicar, tem que ter paciência, tem que procurar se esclarecer, se preparar, para na hora do trabalho ele fazer o melhor trabalho possível. É isso, ponto. Não tem nada que inventar, não tem nada de dom disso, daquilo. Porque, por mais que a pessoa enxergue, veja, ouça, não sei o que, se na hora do trabalho ela não consegue se concentrar, ela não vai ajudar ninguém. Não inventou nada. Mediunidade inútil, é isso que eu chamo de mediunidade inútil. Por quê? Porque não ajuda ninguém. Toda mediunidade deve ser exercida, praticada, direcionada para ajudar as pessoas. Mas parece que os centros espíritas no geral não tem essa preocupação básica. Muitos tomados pela vaidade, por isso, por aquilo e tal. E vou dizer uma coisa mais para você sobre essa história de dom, de mediunidade. Os centros espíritas deveriam rever o trabalho que eles fazem, certo? Deveriam rever o trabalho que eles fazem e se preparar para fazer um trabalho como ele tem que ser feito. Os centros espíritas não querem mais. Poucos centros hoje fazem desobsessão com eficiência. E aí eu me questiono, o que vai ser desses irmãos desencarnados? Aonde eles vão pedir ajuda? Os centros espíritas deveriam urgentemente rever as suas práticas, a forma de trabalhar, para que efetivamente possa se ajudar as pessoas, certo? Coisa impressionante. Mesmo assim, vejam vocês, mesmo com todo esse quadro, quando uma pessoa vai no centro espírita, toma um passe e tal, ele é ajudado. Porque existe aí aquilo que eu comentei anteriormente, uma atuação determinante do mundo espiritual. Que apesar do médium ser um vaidoso, um arrogante e tal, ele ainda consegue ajudar o cara. Apesar, poderia ser muito melhor. E é isso que eu estou me questionando. Se tivéssemos pessoas dispostas a ajudar os outros. Eis a questão. Eu já estou me tornando chato com esse negócio dessa crítica sistemática que eu faço. Mas é uma coisa que me preocupa sobremaneira, que não existe mais a determinação. Você tem, por um lado, um aumento excepcional de desequilíbrios emocionais, psicológicos, espirituais, certo?
E você tem, por outro lado, os centros espíritas que não se dedicam a esse trabalho especificamente, certo? Deveríamos multiplicar o número de atendimentos nesse sentido, porque isso só vai aumentar esses desequilíbrios emocionais, psicológicos e não sei o que em última análise são desequilíbrios espirituais. Esses só vão aumentar. Nos próximos anos teremos um surto dessa doença, que efetivamente é uma doença, certo? E cujo tratamento deveria ser a prioridade das prioridades dos centros espíritas. Espero efetivamente que esse quadro se altere, que deixemos a vaidade de lado, que tenhamos a consciência de que não existe dom nenhum, mas o que tem que existir sobremaneira é humildade, dedicação, preparação para efetivamente ajudar as pessoas. Porque se não houver isso, a atuação do espiritismo passa a ser pífia. Eis a questão. Por isso, vejam vocês como existem as contradições. Por isso os médiuns de cura são tão exaltados, certo? Mas efetivamente o grande trabalho que se faz hoje, o médium de cura faz hoje, é no campo espiritual, nem tanto no campo físico. Você tratar uma pessoa fisicamente é uma coisa simples, certo? Agora, você tratar uma pessoa no campo espiritual é muito mais complexo de tratar uma pessoa não. E o que está acontecendo hoje? Os desequilíbrios são de tal monta que as pessoas estão começando a ter dores, o corpo todo. Você vai atender a pessoa, ela deita na maca, a primeira coisa, me dói a cabeça, me dói o abdômen, me dói o joelho, dói tudo na pessoa, certo? A pessoa não tem nada, fisicamente. Ela tem um desequilíbrio espiritual. Então, esse é o quadro que se apresenta e que se multiplica a cada semana. Impressionante isso. Nós temos aqui, eu não saberia precisar o índice, mas na nossa casa há um índice de pessoas que vêm pela primeira vez toda semana bastante expressivo, certo? 90% das pessoas têm desequilíbrio espiritual. É impressionante. Então, só nos resta torcer e esperar que exista uma conscientização coletiva dos trabalhadores espirituais para que efetivamente o grande objetivo seja alcançado, que é equilibrar, ajudar, estabilizar as pessoas espiritualmente para que elas efetivamente possam evoluir, porque essa é a grande missão de todos os encarnados. Até uma próxima.